Bom, vamos falar aqui com o neto do... Como é que ele chama o teu avô mesmo? Carlos? Noel Rosa de Oliveira. Não, você é o Noel Rosa, mas como é que chama o Carlos aí? O nosso comentarista aí que tem 78 anos, pô. Aquele comentarista que eu falei aí em Campinas, que era teu avô, pô. Acorda, queixinho. Não, mas que comentarista que você falou que era o meu avô, não estou entendendo. Aquele comentarista teu aí, que trabalhava na Eucatex com... Ah, você está falando do Valdemir Gomes, o Tigrão. Então, Valdemir Gomes, que é teu neto, é isso? O Valdemir Gomes é meu neto, você está com brincadeira. O Valdemir Gomes tem 70 anos, como é que ele pode ser meu neto? Então, ele é teu avô, eu me enganei. Esse é o Carlos ele Batista. É meu avô, ele é meu avô, tenho dúvida se é avô ou se ele é meu bisavô. Isso. Agora, o Carlos Batista, você tá bom? Como é que tá Campinas aí na luta contra a pandemia? Você que é forte homem do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão com o Rodrigo Neves aí em Campinas. É isso aí, Milton. Estamos aqui nessa luta, nessa quarentena pandêmica. É uma luta contra um inimigo invisível que a gente não conhece, não sabe quais são as armas que a gente tem que usar contra esse inimigo. E, por enquanto, estamos aqui com o Grupo Bandeirantes em funcionamento. 70% dos funcionários em quarentena, trabalhando em home office, em home studio. E o programa da TV, né, eu apresento aqui os donos da bola local, vai para 86 municípios aqui na região, 7,8 milhões de habitantes. Esse programa está sendo apresentado ao vivo, não tem jeito. Existe um telão, tem os merchans, né? Mas o programa de rádio estamos fazendo de casa através de home studio. E assim vamos enfrentando essa pandemia e torcendo para que Deus nos ajude aí para que passe o mais rapidamente possível. Olha, mas merchan não pode fazer, jornalista não pode fazer, tem que acabar com isso. Porque incomoda muito invejoso. Para com isso. Eu aprendi com você, Milton. Nós trabalhamos juntos durante 5 anos lá na Rádio Jovem Pan. E eu pude beber na fonte, aprender um pouco e, com isso, tenho me dado bem aqui no interior do estado de São Paulo. Isso, ensinou o Neto também, eu também ensinei ele aqui, ensinei a Renata Fã tudo, mas eu quero falar com você o seguinte, rapaz, em relação a este momento e tal, realmente complicado, como é que está a cidade de Campinas, quais são os números campineiros em relação a esse problema tão sério? Realmente o momento é muito complicado, nós moramos aqui numa cidade que é uma capital de uma região, né? Região metropolitana. Então a preocupação muito grande é justamente com as cidades da região, porque sempre que tem uma situação de saúde na região e as cidades da região não conseguem atender, vem tudo para Campinas. Mas até que nós estamos enfrentando razoavelmente bem. Campinas tem um número até pequeno de mortes. Claro que nós sentimos demais todos aqueles que têm aí um ente querido que passaram por isso, né? Nós temos aqui o Zé Arnaldo, que você conhece bem. O plantão esportivo mais... Desculpa, o Zé Arnaldo, que eu não conheço, por incrível que pareça, mas já falei com ele várias vezes, nos anos 70 e 80, o Zé Arnaldo era o plantão esportivo mais cobiçado pelas grandes rádios de São Paulo. E o homem não saiu de Campinas. Não saiu de Campinas. Você não conhece o Zé Arnaldo pessoalmente, mas conhece o trabalho dele, né, Milton? Claro, muito bom, todo mundo. Eu trouxe aquele Zé Eduardo, lembra dele? Aqui nós chamamos ele de Edu Pinheiro. É. Trabalhou com você. Pinheiro. Então, ele ficava com a caneta assim, ó, 24 horas por dia, até na hora de dormir, ficava balançando aquela caneta na cara aqui, mais estranho. Até hoje é assim. Até hoje ele fica balançando a caneta, ele trabalhou com você. Dia destes ele estava relembrando aqui quando ele trabalhou com você, porque nós estamos colocando no ar algumas histórias. Não tem futebol, a bola não está rolando, e a gente tem que inventar alguns quadros.
Porque é igual a Rádio Camanducaia, né? Não tem notícia, nós inventa. Então, estamos inventando aqui notícias e ele contou a história de quando ele trabalhou com você na Rádio Jovem Pan, ficou lá durante um tempo e depois desistiu de trabalhar em São Paulo e voltou para Campinas. Foi, mas eu quero falar agora do Guarani da Ponte Preta, porque se o senhor fosse bem informado, porque eu sou um puxa-saco da Ponte Preta, entendeu? Por que o senhor não abriu as câmeras da Bandeirantes aí, não abriu os microfones da Bandeirantes aí? 60 anos da maior goleada do derby, entendeu? O Guarani meteu 6-0 na Ponte Preta e o senhor não falou nada. Não, como não falou nada? Você ouviu a Rádio Bandeirantes Campinas, ô Milton? Eu ouço a Bandeirantes Campinas direto, eu tenho aqui um monte de rádio sintonizado na cabeceira da minha cama. É o seguinte, aliás, tem uma história, tem uma figura aqui em Campinas, já falecida, que Deus o tenha, não sei se você já ouviu falar, o Zé do Pito. Eu lembro desse nome, mas eu quero saber o nome daquele do Paulo Leão, mas não conta a história do Paulo Leão, não, que eu vou contar. Não, vou contar do Zé do Pito. Então fala do Zé do Pito. O Zé do Pito teve um jogo em Campinas, inclusive o derby, esse derby foi realizado no estádio da Mogiana. Tem um estádio aqui em Campinas, que pertence ao governador do estado de São Paulo, ao governo do estado de São Paulo, e o derby foi realizado lá. E aí é o seguinte, a partida estava rolando e o Guarani estava vencendo o jogo. Quando o Guarani fez 3-0, teve uma senhora, assim, bastante rechonchuda, que estava acompanhando o jogo, e ela teve um mal súbito. Aí as pessoas, isso o Zé do Pito me contando, né, que aconteceu naquele dia. A mulher foi para o hospital, chegou lá, o plantonista atendeu e disse que ela tinha falecido. Ela foi para o cemitério e o cortejo estava indo. De repente, a mulher levantou do caixão e perguntou: quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo? E aquele tumulto, aquela balbúrdia ali, né, uma corrida para lá, para cá, sempre tem aqueles mais corajosos. Alguém respondeu: 6-0. E aí ela falou: então segue o enterro. Mandou seguir o enterro. Gostou dessa, Milton? Nicolau. Quer dizer que se tivesse sido vitória do outro time, do time dela, ela desmorria? Ela desmorria. Ela tinha tido, não sei, uma apneia, aquela apneia que o cara parece que morreu, mas não morreu, entendeu? Mas enterraram? Não enterraram, porque ela estava viva. Mas ela deitou de volta no caixão e mandou seguir o enterro, porque o jogo tinha sido 6-0 para o Guarani. Sim, mas mandou seguir o enterro, então enterraram. Viva e tudo. Enterraram, ia enterrar a mulher viva. Você tá com brincadeira, porra. E conta aquela história do Beto Zini, que mandou o bolão lá no conversar com... Não, o Beto Zini mandou o motorista dele falar com o bolão lá no cemitério de Bauru, com o celular na cova. Como é que foi a história? O bolão tinha morrido e aí chegou lá, né, o motorista teve a ordem do Beto Zini. Vai lá em Bauru, vai lá, acha o bolão que ele vai salvar nós, não sei de qual campeonato brasileiro que você vai explicar. Aí ele chegou lá e ligou pro Beto. Tem um problema, seu Beto, tem um problema. Você achou ele? Achei. Mas é um problema sério. Qual é? Morreu. Não interessa. Tô aqui no túmulo dele, então põe o celular bem na cruz. Porque eu converso com ele, mas você sai de perto. Como é que foi essa história? Essa história realmente é fantástica. Eu contei essa história para você. Nós estávamos aqui em Campinas. Você vai se lembrar. Lembro. Lançamento da camisa do casamento do Guarani. Lançamento da camisa do Guarani, da Lupo. E aquele zagueiro, Neto, que milagrosamente não morreu no desastre da Chapecoense, ele era um dos jogadores a mostrar o novo fardamento, diríamos gaúchos, do time do Guarani. O Neto conheceu, foi a única vez que eu vi o Neto na vida. Então, foi nesse dia aqui, numa casa bacana que tem aqui em Campinas. Catedral do Chopp. Aquele dia lá foi bom, hein? Viu? Catedral do Chopp. Exatamente. É nesse local aí, fica aqui próximo do viaduto Laurão. E aí é o seguinte, o Beto me contou essa história uma vez,
e eu fui checar para ver se realmente a figura que ele estava envolvido, porque foi assim, o Guarani não ganhava de ninguém. E foi até agora recentemente, faleceu aí o professor Oswaldo Alvarez, o Vadão, que Deus o tenha, um cara sensacional, digno, honesto, um cara que não podia morrer, mas morreu. E o Guarani não ganhava de ninguém, teve um jogo na Vila Belmiro, o Guarani foi goleado pelo Santos, Lula Pereira era o técnico do Guarani, até entrevistamos depois do jogo o Lula Pereira, e o Lula Pereira tinha sido demitido no vestiário pelo Betozinho. E na entrevista ele falou, eu amo esse homem, eu tinha acabado de ser demitido, estava dizendo que amava o Betozinho. O Betozinho mandou o Lula Pereira embora e contratou o Vadão. O Vadão, que tinha feito sucesso em Mojimirim, com o Carrossel Caipira e etc., mas ainda não tinha se destacado no futebol brasileiro. O Guarani foi uma grande vitrine. O Vadão chegou e empatou os 2 primeiros jogos contra Portuguesa, Sport e Recife, enfim, 1997. O Guarani ficou numa situação que não podia perder, não podia empatar. Ele tinha 3 jogos para realizar. Enfrentaria o Grêmio no Estádio Olímpico, depois União São João em Araras, Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico, não essa Arena Grêmio. E depois enfrentaria o Vasco da Gama em Campinas. O Vasco tinha um timaço. Carlos Germano, goleiro, Juninho Pernambucano, Evair, Edmundo, enfim, um timaço. E ele não podia empatar. Se empatasse, já estaria rebaixado. E o Betozinho, ele tinha amizade com o Luiz Carlos Oliveira, apelido Bolão. Esse Bolão rodou o interior do estado, ele que era de Bauru, e tinha muita amizade. E ele estava em São Paulo, estava no Hotel Renascença em São Paulo, e ele ligou para o Betozinho. Ele ligou para o Betozinho, isso, no caso, um mês e meio, 2 meses antes. Ligou para o Beto e falou, Beto, estou ligando para você porque eu vou morrer. Então você sempre foi muito bom para mim, estou ligando para despedir. O Beto falou, mas que isso, como vai morrer? Não, eu estou aqui no Hotel Renascença, vou para o hospital, vou morrer, mas eu queria dizer para você que se você precisar de alguma coisa, você pode recorrer a mim, pode falar comigo que eu vou te ajudar. E o Betozinho, no dia anterior ao jogo, esse jogo foi num domingo à tarde, o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. No sábado, antes de viajar para Porto Alegre, o Beto lembrou nessa história que tinha se passado com o Bolão. Aí chamou o Pisato. Pisato era vice-presidente, fazia parte da direção do Guarani. Chamou o Pisato muito amigo do Beto, aliás, eu confirmei com o Pisato a história, e o Beto falou, Pisato, vai lá em Bauru, procura o cemitério, o túmulo do Bolão, que eu quero conversar com o Bolão. E o Pisato pegou o carro, foi para Bauru, chegou lá, procurou o cemitério, achou a catacumba lá onde estava o Bolão, e de lá ligou para o Beto. Beto, estou aqui na frente do túmulo do Bolão. Aí o Beto falou, coloca o telefone em cima do túmulo aí e volta aí daqui uns 15 minutos. E até perguntei, dia destes, né, perguntei para o Beto, falei, Beto, mas você conversou com o Bolão? E o Beto falou, sim, conversei com o Bolão. Falei, mas como você conversou com o Bolão? Você ouvia a voz do Bolão? Ele falou, sim, eu ouvi a voz do Bolão. Falei, o que você falou pro Bolão? Ele falou, eu falei da situação, como é que estava e tal, que eu precisava da interferência dele para nos ajudar. E aí o Guarani foi para jogar contra o Grêmio no Estádio Olímpico. Não ganhava de ninguém. Meteu 4 no Grêmio lá no Estádio Olímpico. Depois enfrentou a União São João em Araras. É um negócio impressionante, porque o Edinho Goiano marcou o gol aos 48 minutos do segundo tempo, lembrando que o Guarani não podia empatar. Se empatasse, já estaria rebaixado. Aos 48 do segundo tempo, o Edinho Goiano, que era volante, foi lá para frente, uma bola cruzada, cobrança de escanteio, ele marcou de cabeça. Era o cara mais baixo do time. O baixinho do time marcou um gol de cabeça
aos 48 do segundo tempo. E depois de um sábado à noite, Gleger, que hoje é comentarista do Grupo Bandeirantes aqui em Campinas, era o goleiro. O Gleger é testemunha do que aconteceu. O Vasco tinha um time, era uma verdadeira seleção brasileira. Não tinha como ganhar do Vasco, ele foi campeão brasileiro naquele ano. E o Guarani fez um jogo fenomenal e meteu 3, ganhou de 3-2 do Vasco, jogando no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no sábado à noite, e escapou de maneira extraordinária do rebaixamento. Teve ou não teve, ô Milton, você que é um cara religioso, que acredita muito no metafísico, você acha que teve ou não teve a interferência do bolão nessa escapada épica do Guarani do rebaixamento? Peraí, vou responder a tua pergunta, mas antes conta como é que o Beto Zini foi procurar o Eurico Miranda, deputado federal, e ele ligou para o Antônio Lopes e falou assim, o Edmundo tá gripado. Não tá não, tá aqui comigo. Não, tá gripado. Entendeu? E o fulano tá com dor, tá com unha cravada. E o outro lá, os craques, né? Aí o Eurico Miranda tirou o time titular pro Beto Zini ganhar, pô. Você me contou. Então, não, o que aconteceu foi o seguinte, o Beto, na semana antes desse jogo, né, o jogo contra o União São João de Araras foi numa quarta-feira à noite. E no sábado teve o jogo com o Vasco. O que o Beto fez? O Beto foi para Brasília. Isso também o Beto me contando. O Beto foi para Brasília para encontrar o Eurico Miranda. Ficou lá na frente lá do Congresso e tal. O Eurico era deputado e não conseguiu falar com o Eurico. E aí o que ele fez? Ele pegou, foi para frente da casa do Eurico e ficou lá 1 hora. O Eurico Miranda ia aparecer. Já estava tarde da noite quando o carro do Eurico pegou e embicou assim para poder entrar na garagem. O Beto caiu de joelhos na frente do carro, com mãos postas e cabeça abaixada, falando para o Eurico, Eurico, eu preciso falar com você, pelo amor de Deus. Aí o Eurico saiu lá de dentro do carro e falou, Beto, pô, para com isso. Pô. Vamos lá, vamos tomar um uísque lá, vamos conversar lá e tal. Aí entraram e o Beto pegou e falou para o Eurico, Eurico, é o seguinte, eu estou morto, estou acabado, se o Guarani for rebaixado, vão me pegar lá em Campinas, a torcida não vai me perdoar, então você tem que colocar um time reserva para enfrentar o Guarani em Campinas. E o Eurico Miranda olhou para o Beto assim, quase que os olhos caíram fora da órbita. E o Eurico pegou e falou para o Beto, Beto, você sabe quem que é o técnico do Vasco? É o delegado, porra! Como é que eu vou falar para o delegado colocar um time reserva para enfrentar o Guarani em Campinas? E o Beto falou, não sei o que você vai fazer, mas você tem que fazer isso. Não dá, isso é impossível, esquece, não tem jeito. E aí o Beto pegou, lançou mão de uma artimanha. Ele lembrou que o Eurico Miranda, ele tinha assim, um desejo muito grande de dar uma entrevista para o Jô Soares. O programa do Jô Soares era algo muito desejado assim, pelas autoridades, pelas pessoas, realmente estava no auge. E aí, o que o Beto fez? O Beto pegou e falou para o Eurico, Eurico, se você colocar o time reserva, eu vou arrumar uma entrevista para você no Jô Soares. Eu tenho amizade com o produtor do Jô. Pegou o celular e ligou para o produtor do Jô. Só que não era o produtor do Jô, pô. Era o Henrique Ismânio, que era comandava o departamento de futebol amador de Campinas. Aí o Henrique Ismânio atendeu o telefone, ô Beto, como vai? Tudo bem? E o Beto falando com o Henrique Ismânio como se estivesse conversando com o produtor do Jô Soares. Marcou a entrevista por telefone, o dia certo, tudo direitinho, o horário que tinha que chegar lá no programa do jogo. E o Eurico Miranda ficou realmente impressionado com aquilo, imaginando, pensando que a entrevista tinha sido marcada. E aí falou que ia dar um jeito. Resultado é que já morreu o Eurico Miranda.
Mas, senão, ele estaria até hoje esperando a entrevista com o Jô Soares, e o programa do Jô também já acabou. E aí não teve apenas, acho que 1 ou 2 jogadores titulares que não participaram desse jogo aí. Mas o time, praticamente, o time do Guarani foi o time titular. Aliás, o time do Vasco, que enfrentou o Guarani, foi o time titular. Só o Evair que não participou desse jogo. E quanto foi? Foi 3-2 para o Guarani. Nossa, isso é muito milagre. Ele não caiu mesmo, hein? E quando você falou do produtor do programa dele, do Jô Soares, eu acho que era no SBT nessa época, uma moça chamada Dileia Frati, loirinha, eu conheci... Dileia Frati, produtora do Jô. Isso, Dileia Frati, ela ia muito ao Detran no fim de tarde, porque ela namorava o Paulo Marcum, que nos meus tempos de Detran, o Paulo Marcum estava começando carreira, ele foi presidente da fundação da TV Cultura, né? Ele era setorista do Estadão, começando carreira, e a moça esperava ele lá, se casaram, não sei se estão juntos, Dileia Frati, eu nunca vou esquecer o nome dessa moça, muito educada, que esperava lá o namorado, Paulo Marcum, um grande homem da comunicação. Mas só uma última pergunta. Enquanto ficou o celular em cima da cruz do túmulo do Bolão e o motorista teve que sair de perto, quer dizer que o Betuzini conversou com o morto? Conversou com o morto. Perguntei para o Beto. Falei, Beto, mas você ouvia a voz do Bolão? E o Beto disse sim. Conversei com o Bolão falava, eu ouvi a voz dele, expliquei para ele a situação e o Bolão disse que ia ajudar. Então, por isso que eu perguntei para você. Bom, não ganhava de ninguém. O time com 99,99% de chance de ser rebaixado. Pô, empatar com o Grêmio, perder pro Grêmio lá era a coisa mais fácil do mundo, ainda ganhou de 4-0. Brincadeira. Realmente houve coisa do além, viu? Aliás, ô Ricardo Moreira Garcia, você tem o Nicolau aí, não? Sim. Tem? Você tem? Então, ó, Nicolau. para esta história de Carlos Batista, o Queixinho, neto de Noel Rosa, vamos aqui ao prefixo que diz que a história não é verdadeira. Ó, Nicolau. Como é que é? Nicolau. É porque lá em Moçambique tinha um cara paieiro, Nicolau, ele contava história, tudo mentira, e a turma falava Nicolau. Mas a história é boa. Eu já contei, mas nem com tantos detalhes, essa história do Betuzini e do Eurico Miranda, viu? Essa aí foi demais. Meu caro Carlos Batista. Vou contar para você uma história absolutamente verdadeira. Não, mas agora tem que ser em 1 minuto. Ah, em 1 minuto não dá, pô. Então deixa para outro dia. Mas antes, responda o seguinte, porque tudo se copia nessa vida. Terceiro tempo, a marca maior do pós-jogo do rádio e da televisão do Brasil. A Globo seguiu agora com o Segue o Jogo. Inventou o Segue o Jogo corretamente. Eu tinha terceiro tempo, quarta-feira também, mas um argentino que não entendia nada de futebol, não, 11h30, né? Todo mundo vai dormir, ninguém quer saber de futebol. E terceiro tempo, quarta-feira, não, já no domingo. Aí, o que aconteceu? A Globo vem e bota aí, Segue o Jogo. É o terceiro tempo da Globo. Terceiro tempo tem tudo quanto é rádio depois do terceiro tempo que nasceu conosco lá na Avenida Paulista em 1982. Agora, conta pro ouvinte quem é que inventou também o intervalo inteligente. Quem que inventou o show do intervalo da Globo que copiou o nosso intervalo inteligente? Conta, rapidinho. Verdade. O show do intervalo, ele surgiu exatamente por causa do show do intervalo, que não se chamava show do intervalo. Intervalo Inteligente, que foi lançado para o Rádio de São Paulo e do Brasil pela Jovem Pan com o Milton Neves. Ideia sua. Para picar o intervalo. Como é que é? Alô, Milton? Caiu o Milton Neves, daqui a pouco a gente volta. Batista! Comercial pro comercial, lance, bola na trave e tal. Aí virou um sucesso o intervalo inteligente, que parece que estão fazendo lá, mas não sabem fazer. Aí vem a Globo e fez o show do intervalo. É o Chacrinha, né? Tem razão, né? Nessa vida tudo se copia. Então, e que a ideia foi do senhor. Eu executei, mas quem inventou isso foi o senhor. E boa tarde. Boa tarde, mas já acabou, não vai contar? Não, então conta em 1 minuto. O intervalo inteligente, ele nasceu em Mojimirim. Eu e o Valdemir Gomes, esse que você falou aí, que era da Duratex, nós
arrendávamos uma rádio lá em Mojimirim. Aliás, 3 rádios. A primeira rádio FM que fez futebol foi conosco lá em Mojimirim, era a Rádio Alvorada, a Rádio Cultura e a Rádio Cidade. E lá nós tínhamos um problema, porque o Edu Pinheiro, Sérgio Eduardo Pinheiro, era o plantão. Ele que fazia o plantão. E fazia também, dava as informações, enfim, o plantão não tinha... você, Milton, mudou exatamente o trabalho do plantão, que antigamente só entrava e dava a informação do jogo. E quando a linha caía? Lá aconteceu um intervalo, ele nasceu ao acaso. Eu estava indo para Mojimirim junto com o Valdemir Gomes e nós estávamos comentando uma situação, porque o intervalo nasceu por causa de um problema técnico, ou seja, nós não conseguimos o contato com a rádio, o contato era feito do estádio com a rádio só antes da rádio entrar no ar. Quando a rádio entrava no ar, não tinha mais esse contato. Então, antigamente, o intervalo era feito assim. O narrador passava para o comentarista e o comentarista ficava o tempo inteiro falando. Quando começava o segundo tempo, voltava para o narrador. Era um negócio chato, sem graça. E aí... O terceiro tempo disciplinou o pós-jogo também. Eu e você disciplinamos o intervalo e o terceiro tempo disciplinou o encerramento. Eu tenho que encerrar porque o tempo urge. Meu caro Carlos Batista, o Queixinho, neto de Noel Rosa, muito obrigado a você. Desculpa o corte abrupto.